Fica no canto, Helena. A sua cara de coitada acaba com a energia da assinatura do seu irmão. Minha mãe me empurrou fisicamente para longe da mesa de reunião em Mogno, antes mesmo que eu pudesse puxar uma cadeira. Só serve a água direito, ela sibilou entre dentes. Servir é a única coisa que você sabe fazer. Não deixe seu azar assombrar o dinheiro desta família. Eu não gritei, não discuti. Apenas caminhei até o aparador lateral, peguei a jarra de cristal suada pela condensação e conferi o relógio escondido sob a manga do meu blazer barato. 4 minutos. A investidora misteriosa de quem todos eles tinham pavor chegaria em 4 minutos, e eles não faziam ideia de que ela já estava na sala. Do meu ponto de observação no canto, segurando a jarra gelada, eu tinha uma visão perfeita da dinâmica familiar que definiu toda a minha existência. Para Arthur, meu pai, filhos nunca foram pessoas. Nós éramos unidades econômicas. Éramos linhas em um balanço patrimonial. Meu irmão, Juliano, era o ativo. Ele era a ação de tecnologia de alto risco e alta recompensa que meu pai se recusava a vender, não importava quanto valor perdesse. Durante nosso crescimento, o capital fluiu em apenas uma direção: tutores particulares. Um carro blindado, 0 km, quando Juliano deu perda total no primeiro bêbado. Capital inicial para uma cervejaria artesanal na Vila Madalena, que faliu em 6 meses, porque ele não queria trabalhar aos finais de semana. Meu pai chamava isso de empréstimos ponte. Ele chamava de investir no potencial. Ele despejava a estabilidade da nossa família no buraco negro da ambição do Juliano, convencido de que um dia o retorno cobriria o custo. E eu era o passivo. Eu era o título de renda fixa seguro e entediante que ele se arrependia de ter comprado. Quando passei no vestibular da USP, ele me disse que não havia liquidez para me ajudar. Trabalhei em 3 empregos. Repus prateleiras numa farmácia 24 horas na Avenida Paulista das 10 da noite às 6 da manhã, depois ia direto para as aulas de estatística. Me formei com 0 dívidas e 0 ajuda. Quando consegui meu primeiro emprego em análise de risco, Arthur não me parabenizou. Perguntou por que eu não busquei uma função baseada em comissões como o Juliano. Para ele, salário fixo era para servos. Homens de verdade apostavam. Esse vício em apostas nos trouxe a esta sala fria no coração da Faria Lima. A crise atual era simples. Juliano tinha encontrado um atalho. Ele sempre encontrava atalhos. Ele queria comprar sua entrada em uma prestigiada sociedade de investimentos. A taxa de adesão era de R$750 mil. Ele não tinha esse dinheiro. Ele tinha queimado seu último resgate meses atrás. Mas convenceu Arthur de que era isso. Este era o bilhete dourado que pagaria cada centavo e finalmente validaria as décadas de fé cega do meu pai. Observei Arthur ajustar a gravata, as mãos tremendo levemente. Ele estava aterrorizado, mas mascarava isso com arrogância. Ele olhou para mim parada no aparador. Meu silêncio o irritava. Você deveria estar tomando notas, Helena, ele murmurou, sem se dar ao trabalho de me olhar nos olhos. O Juliano está prestes a fechar o negócio que garante o legado desta família enquanto você conta moedas e se preocupa com o aluguel. Ele pensa grande. Essa é a diferença entre vocês dois. Ele recostou-se, gesticulando pelo escritório caro que ele não sabia que eu pagava. O Juliano é um ativo. Investir em você por 30 anos foi o maior prejuízo da minha vida. Você é um custo irrecuperável, Helena. Pelo menos tente ser útil hoje. Aprenda como os tubarões comem. Apertei a alça da jarra com mais força. Um custo irrecuperável. É um termo econômico para dinheiro que já foi gasto e não pode ser recuperado. Na tomada de decisão racional, você deve ignorar os custos irrecuperáveis. Mas Arthur não era racional. Ele era um viciado. Ele tinha gastado tanto no Juliano que não podia parar agora, porque parar significaria admitir que toda a sua estratégia de investimento, toda a sua vida, foi um fracasso. Então ele sentou lá, pronto para assinar a única coisa que lhe restava, sua casa quitada no Morumbi, apenas para manter a fantasia viva. Ele não sabia que eu não era mais o passivo. Eu era a auditora, e estava prestes a fechar os livros contábeis desta família para sempre. Para minha família, eu era a garota invisível que garantia que o cafezinho estivesse quente e os copos de água cheios. Mas aqui está o segredo que guardo há 5 anos.
Eu não trabalho na administração. Eu não arquivo papéis para outras pessoas. Eu sou uma investidora de dívidas em dificuldades. Quando empresas falham, quando sangram dinheiro e seus ativos se tornam tóxicos, eu sou aquela que aparece. Compro suas dívidas podres por centavos e então, ou as reestruturo ou vendo as partes. Sou um abutre para uns, uma salvadora para outros. Mas para Arthur e Patrícia, eu era apenas Helena, a filha que andava de metrô. 2 semanas atrás, meus algoritmos sinalizaram uma pequena e agressiva firma chamada Horizonte Capital. Eles estavam solicitando novos sócios com uma taxa de entrada de R$750 mil. Era uma estrutura clássica de pirâmide, sangrando dinheiro e desesperada por capital fresco antes que a CVM os fechasse. Juliano vinha se gabando da Horizonte há meses. Dizia a todos que queriam ouvir que eles o tinham caçado. Dizia que reconheciam seu gênio. A verdade era muito mais simples. Eles reconheceram uma presa. Viram um homem desesperado e arrogante com um pai que tinha uma casa de alto padrão quitada e abriram a porta. Quando percebi que meu irmão estava caminhando para uma guilhotina, meu primeiro instinto foi avisá-los. Quase liguei para o Arthur. Quase disse para ele correr. Mas então me lembrei do jantar de Natal, onde me fizeram sentar na mesa das crianças. Lembrei do jeito que Patrícia zombou dos meus sapatos. Lembrei do Juliano rindo quando contei que fui promovida, perguntando se finalmente me deixaram usar a copiadora colorida. Então, eu não avisei. Eu comprei a guilhotina usando uma holding de fachada. Comprei a dívida controladora da Horizonte Capital 48 horas atrás. Eu não apenas possuía a dívida. Eu efetivamente possuía a firma. Eu controlava o conselho. Eu controlava o processo de contratação e controlava o homem que passaria por aquela porta em 3 minutos. O Dr. Siqueira não era um auditor sênior. Ele era meu chefe de segurança e compliance. Eu tinha lhe dado instruções muito específicas. Ele deveria exigir prova de ativos líquidos. Ele deveria pressionar o Juliano até ele entrar em pânico. Observei o Juliano do meu canto. Ele estava suando através da camisa social de linho. Continuava checando sua pasta de couro, batendo os dedos contra o fecho. Eu sabia exatamente o que estava lá dentro. Ele não tinha R$750 mil. Ele tinha cerca de R$400 no cheque especial. Mas disse ao Arthur que o dinheiro estava pronto. Disse aos investidores que o dinheiro estava pronto para cobrir a lacuna. Ele tinha feito algo incrivelmente estúpido. Pegou um PDF do extrato bancário, abriu num programa de edição e adicionou 3 zeros. Imprimiu em papel de alta gramatura, convencido de que um pedaço de papel enganaria uma auditoria multimilionária. Ele estava sentado ali agarrado à pasta, aterrorizado que o negócio não saísse, mas completamente alheio ao fato de que o perigo real não era perder o negócio. O perigo era a irmã parada a 1,5 metro de distância, esperando ele entregar um documento forjado que transformaria seu desespero em um crime federal. A armadilha estava montada. Tudo o que ele tinha que fazer era entrar nela. A pesada porta de vidro se abriu e o Dr. Siqueira entrou. Ele não parecia um auditor, parecia um veredito. Era um homem corpulento num terno sob medida que custava mais que o carro do meu irmão. Carregava uma pasta de couro com a indiferença de quem arruína vidas profissionalmente. Contratei Siqueira há 3 anos de uma firma forense de topo. Ele era leal, eficiente e aterrorizante. Hoje, ele estava interpretando seu papel perfeitamente. Passou direto por mim sem nenhum olhar, me tratando exatamente como meus pais faziam, como mobília. Estendeu a mão para o Juliano. Senhor Juliano, disse Siqueira a voz grave e suave. Ouvi muito sobre sua ambição. Juliano levantou-se rápido demais, batendo o joelho na mesa. Doutor Siqueira. Sim, é uma honra. Este é meu pai, Arthur. Arthur sorriu de orelha a orelha, sacudindo a mão de Siqueira. Estamos prontos para avançar. Meu filho está muito empolgado com essa sociedade. Siqueira sentou-se, abrindo sua pasta. O ar na sala ficou pesado. Empolgação é bom. Solvência é melhor. Temos uma janela apertada para fechar essa rodada de financiamento. Presumo que tenham a prova de liquidez que discutimos. Do canto, minha mãe estalou os dedos. O som foi agudo, como um galho seco quebrando. Helena Patrícia sibilou, apontando para o porta-copos vazio de Siqueira. Água, agora.
E tente não derrubar desta vez. Honestamente, temos que te ensinar tudo. Peguei a jarra. Esse era o momento em que a antiga Helena sentiria lágrimas nos olhos. A antiga Helena sentiria a vergonha queimando no peito. Mas eu não era mais ela. Eu era o predador na sala, e o silêncio era minha camuflagem. Fui até a mesa. Servi a água no copo de cristal com precisão absoluta, nem uma gota desperdiçada. Existe um tipo específico de poder em ser invisível. Quando as pessoas pensam que você não é nada, dizem tudo na sua frente. Assumem que você é estúpida demais para entender o contexto. Enquanto eu enchia o copo do Juliano, ouvi ele sussurrar para o Arthur. Eu arrumei os números. Parece perfeito. Ouvi a respiração do Arthur falhar. Tem certeza de que é um PDF, pai? Juliano sussurrou de volta. Eles não conseguem perceber. Coloquei a jarra na mesa e recuei para meu posto. Eles achavam que meu silêncio era submissão. Não percebiam que era disciplina. A dignidade do silêncio é que você ouve as coisas que gritam mais alto. Juliano pigarreou, recuperando sua bravata. Deslizou um envelope grosso de cor creme pela mesa de mogno. Aqui estão os extratos bancários autenticados, Dr. Siqueira. Prova de 750 mil em dinheiro líquido, pronto para transferência. Siqueira não tocou no envelope. Ele olhou para mim. Aquele foi o sinal. Dei um passo à frente, mantendo os olhos baixos, interpretando o papel da assistente nervosa. Sinto muito, Dr. Siqueira disse, minha voz tremendo o suficiente para ser convincente. Esqueci de mencionar. O scanner de documentos está fora do ar. A rede está passando por manutenção. Juliano franziu. Atesta. Então é só pegar o papel. O compliance exige um original digital para verificação em blockchain. Menti suavemente. Não podemos aceitar cópias físicas para o aporte inicial. É um protocolo de segurança. Virei-me para o Juliano oferecendo um sorriso prestativo e apologético. O senhor poderia apenas encaminhar o PDF diretamente do seu aplicativo bancário para este e-mail. Podemos processar instantaneamente no telão principal. Apontei para o grande monitor na parede. Juliano congelou. Sua mão tremeu em direção à bolsa do laptop. Eu sabia exatamente o que ele estava pensando. Ele não tinha um aplicativo bancário com 750 mil reais. Ele tinha um arquivo manipulado no disco rígido. Se logasse no Banco Real, estava morto. Se enviasse o arquivo que fez, estava seguro. Ou assim ele pensava. Agora? Juliano perguntou, a voz tensa. Tempo é dinheiro, Sr. Juliano disse Siqueira, checando seu Rolex. Se não pudermos verificar os fundos nos próximos 10 minutos, tenho outro sócio esperando no saguão. O pânico é algo engraçado. Ele te torna irracional. Juliano estava tão perto do prêmio, tão desesperado para ser o figurão na frente do nosso pai, que parou de pensar. Puxou o laptop. Digitou furiosamente, os olhos correndo pela sala. Observei ele abrir seu cliente de e-mail. Observei ele anexar o arquivo chamado Extrato Itaú, Out, PDF. Observei ele apertar enviar. Um segundo depois, meu celular vibrou no bolso. Ping. Olhei para baixo. Lá estava. O e-mail, o anexo, a arma do crime. Ele não tinha apenas enviado uma mentira. Ao transmitir um documento financeiro forjado para garantir um contrato, ele acabara de cometer estelionato e falsidade ideológica, e tinha feito isso numa sala cheia de testemunhas, enviando a prova diretamente para o dispositivo da mulher, que ele chamava de fracasso. Olhei para ele. Estava sorrindo novamente, fechando o laptop, achando que tinha vencido. Ele não tinha ideia de que acabara de assinar sua própria confissão. Siqueira checou seu tablet, confirmando o recebimento do e-mail. Não sorriu, não ofereceu parabéns, simplesmente assentiu, como se um homem enviando um documento federal forjado fosse a coisa mais mundana do mundo. A liquidez está verificada, disse Siqueira, fechando a pasta. No entanto, conforme o estatuto do fundo, há um período de compensação de 24 horas para transferências digitais. Para garantir a vaga de sócio hoje antes da abertura dos mercados asiáticos, precisamos de garantia imediata. Ele puxou um documento encadernado em papel azul da pasta. Deslizou-o pela mesa em direção a Arthur. Esta é uma escritura de confissão de dívida com garantia real, explicou Siqueira, a voz desprovida de emoção. Ela coloca uma alienação fiduciária de curto prazo
na sua residência principal na Rua Carvalho, 42. Garante o aporte de 750 mil até que a transferência bancária seja compensada amanhã. Assim que o dinheiro cair na nossa conta, a alienação é dissolvida, procedimento padrão para negócios de alta velocidade. A sala ficou em silêncio. Vi a mão do meu pai tremer. Aquilo não era apenas uma assinatura, era sua rede de segurança. Aquela casa era a única coisa que ele realmente possuía livre e desembaraçada. Era sua aposentadoria. Era seu legado. Arthur hesitou. Olhou para o documento, depois para o Juliano, e finalmente seus olhos piscaram para mim no canto. Fiz questão de parecer pequena. Fiz questão de parecer a filha que não entendia de finanças. Aquela que estava lá apenas para encher os copos. Isso é necessário? Arthur perguntou, a voz perdendo um pouco da imponência. Vocês têm o extrato bancário. O conselho exige ativos reais. Senhor Arthur, disse Siqueira, olhando o relógio. Se estiverem desconfortáveis, podemos oferecer a vaga ao próximo candidato. Juliano entrou em pânico e se inclinou. Pai, não estraga tudo. São 24 horas. O dinheiro está lá. Arthur hesitou, a caneta pairando. Ele sentiu que algo estava errado, mas Juliano conhecia sua fraqueza. Assim que eu for sócio, sussurrou Juliano. O bônus paga o apartamento em Miami. Vista para o mar. Você vai ser a inveja do clube. O medo desapareceu. A ganância o substituiu. Arthur tinha passado 30 anos apostando no Juliano. Sacrificou sua filha, suas economias, sua moral. Desistir agora significava admitir que o trabalho de sua vida era uma mentira. Seu ego não permitiria. É assim que homens constroem impérios. Arthur zombou de mim. Nós corremos riscos. Ele assinou. Siqueira carimbou. Clac Thump. A escritura foi registrada. A casa era a garantia. A armadilha estava selada. Juliano sorriu com escárnio. Quando eu melhorar a segurança na nova mansão, talvez eu te contrate, Helena. Você é boa em ficar quieta nos cantos. Com uma roupa melhor, talvez Patrícia riu. Coloquei o pano de prato na mesa, peguei meu celular e caminhei até a cabeceira da mesa. Na verdade, disse calmamente, vocês não vão contratar ninguém. Conectei meu celular no monitor. Dr. Siqueira, pause. Siqueira parou. Atento. Arthur latiu. Senta aí. Toquei na tela. Documento A. Registros de incorporação do fundo de dívida. Arthur leu em voz alta. Helena Silveira. Eu sou a dona da firma, disse eu. O Siqueira trabalha para mim. Silêncio absoluto. Documento B. Saldo da conta em tempo real. R$ 4.126. Juliano ficou cinza. Documento C. O extrato que você enviou. Destaquei os metadados criados no Adobe Acrobat 1 hora atrás. Incompatibilidade de fonte. É uma falsificação. Virei-me para ele. Você acabou de cometer estelionato e fraude eletrônica. Pena mínima de reclusão, de 1 a 5 anos. Arthur deixou a caneta cair. Era só temporário, sussurrou Juliano. Você ia roubar o dinheiro, eu disse, usando a casa do papai. Coloquei 2 documentos na mesa. Opção A. Eu chamo a Polícia Federal. O Juliano vai preso. A casa é apreendida no processo. Arthur tremia. Opção B. O senhor assina uma escritura de dação em pagamento. Transfere a casa para a minha empresa agora. Eu não presto queixa. O Juliano fica livre. Você não pode, Patrícia gritou. Vocês já perderam a casa, rebati. Escolham quem fica com ela. Arthur olhou para o Juliano, depois para mim. Ele finalmente entendeu quem detinha o poder. Me dá a caneta, ele disse. Ele assinou. Deslizei a escritura para minha pasta. Parabéns, mãe. O azar agora é o dono do seu teto. Virei para o Siqueira. Espere no carro. Se eu não sair em 5 minutos, envie tudo para o Ministério Público. Ele assentiu e saiu. Olhei para o Arthur. Vocês podem ficar. Eu cubro o IPTU e a manutenção. Uma esperança brilhou nos olhos dele. Mas o Juliano sai. Hoje. Meu apartamento vai ser retomado pelo banco, chorou Juliano. Não é problema meu. Você é um passivo. Caminhei para a luz do sol enquanto meus pais se voltavam contra seu menino de ouro. Não olhei para trás.